Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréia Santos, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos corrigir o capítulo 2. Sim, capítulo 2 de competência leitora, que está lá no livro Interpretação Textual. Hoje chegou o momento da gente fazer a correção dos exercícios de sala e de casa, tá bom? Vamos todos para a página 13. Vamos abrir o livro na página 13. Nós temos um texto cujo título é Uma Vela para Dario. Só que nós não vamos ler esse texto todo, tá? É muito grande, eu pelo menos posso fazer aqui agora um breve resumo, tá bom? Bom, esse texto fala sobre um homem chamado Dario. E esse homem estava passando pela rua, né? De repente ele passou mal, ele caiu ao chão, começou a espumar pela boca, começou a se sentir mal. E as pessoas que estavam ao redor não prestaram, né, o devido socorro para aquele homem. Ele começou a espumar, a desmaiar, e desmaiou e tudo. Só que ninguém socorreu esse homem, a ponto de que ele faleceu. Ele foi a óbito bem no meio da rua. Tentaram chamar a ambulância, tentaram chamar a polícia, mas nada acontecia, nada acontecia. As pessoas ficavam nas janelas observando, mas ninguém fez nada pelo Dario, a ponto que ele veio a óbito, tá, pessoal? Isso acontece no nosso dia a dia, né? Infelizmente, existem muitas pessoas que agem dessa forma, né? Não prestam socorro na hora certa para alguém, não ajudam o próximo, né? Demonstra total descaso pelo próximo. Foi o que aconteceu com Dario. E além disso, Dario, durante esse processo em que ele estava passando mal, até entrar em óbito, a chegar em óbito, né, a morrer, ele foi roubado durante esse tempo. As pessoas iam retirando seus pertences, iam roubando suas coisas. Muito triste, mas isso acontece. E ele ficou caído bem no meio da rua até a chegada do rabecão. E rabecão é o carro que transporta os cadáveres. Então, ele ficou ali caído, né? Até a chegada desse carro chamado rabecão, que iria levar o cadáver dele ao lugar, né? Para fazer as análises, né, do corpo e tudo isso, na causa da morte. E ele ficou ali, né, sem amparo nenhum, as pessoas chegavam, mas ninguém fazia nada. As pessoas tinham mais curiosidade do que outra coisa, né? Era só mesmo curiosidade, mas vontade de ajudar o Dario ninguém teve. Infelizmente, um descaso muito grande. Então, o texto fala sobre isso, do homem que estava passando na rua, era um homem comum, passando pela rua e passou mal no meio da rua. Teve um mal súbito. Bom, então, na página 14, nós vamos fazer a interpretação textual. Vamos lá? O enunciado diz: a ideia central do texto é a morte de um transeunte que, momentos antes, passa por um gradativo processo de perda. Exatamente, nós estamos falando do Dario. Ele que é o transeunte. O que é o transeunte? É uma pessoa que está passando na rua. Pessoa desconhecida, né? Um pedestre. Isso é transeunte. Então, ele perdeu, primeiramente, a sua locomoção. Ele não conseguia mais andar, caiu, né? Caiu no chão. Ele perdeu também a comunicação verbal, ele não conseguia mais falar, ele começou a espumar pela boca até morrer, e foi assim, perdeu a comunicação verbal. Logo em seguida, ele se tornou refém de uma impiedosa rapinagem de seus pertences. As pessoas começaram a saquear ele, né? Viu que ele estava morrendo, se aproveitaram desse momento e começaram a retirar os pertences dele, carteira, documentos, né? Tudo que pertencia, relógio, pulseira, tudo. Muito triste, né? Então, a resposta certa só poderia ser a letra C, a morte de um transeunte, tá bom? Número 2, ao longo... sim, eu queria falar sobre rapinagem. Rapinagem significa furtar, tá? Roubar, tá bom? Número 2, ao longo da narrativa, há todo um processo de degradação humana cujo auge se dá... Então, ao longo da narrativa, há todo um processo
de degradação humana. Quando eu falo em degradação humana, né, nós podemos perceber que ao longo do texto são apresentadas, vocês com certeza já devem ter lido o texto em casa, vocês podem perceber que ao longo do texto são apresentadas várias ações, são apresentadas várias e várias ações que vão comprovar um processo de degradação humana a qual o enunciado está se referindo. Então, por exemplo, o roubo dos pertences do Dario, né? A negligência no socorro, tá? O corpo jogado na porta de uma peixaria, o corpo dele ficou jogado na porta de uma peixaria, nos degraus, assim, caído, né? E o pisoteio, né? O pisoteio foi a pior parte para mim, porque as pessoas começaram a pisotear o corpo de Dario quando a polícia chegou ao local, né, para fazer a averiguação. O que aconteceu? As pessoas começaram a correr e umas 18 ou 20 pessoas começaram a passar por cima do corpo do Dario, né? E nessa altura, né, foi a óbito. Acho que foi justamente depois desse episódio do pisotear que ele acabou morrendo mesmo, né? Várias pessoas pisoteando o corpo de Dario. Então, essa parte foi muito triste, né? Dentro do texto, achei terrível, mas aconteceu. Então, são todas esse conjunto, todas essas ações, né, que foram apresentadas ao longo do texto, que demonstram o processo de degradação humana. Bom? E, além disso, essas ações gradativas, que eu acabei de citar, de descaso, né, culminam na subtração dos seus documentos, ou seja, no roubo dos documentos do Dario, o que remete à perda da identidade. Então, ele perdeu a identidade dele naquele momento. Pegaram os documentos e sumiram. Ele não pôde ser identificado. Ninguém sabia o nome dele, não sabia de onde ele veio. Então, a resposta certa do número 2 está justamente na letra E, tá bom? Na perda da identidade, quando o guarda aproximou-se do cadáver e não pôde identificá-lo. Os bolsos estavam vazios. Levaram todos os documentos. Então, a resposta certa do número 2 é a letra E. Questão 3, vamos lá. Um gesto efetivo de solidariedade emocional está na passagem. Vamos ver qual é a passagem do texto, está lá no texto, que vai mostrar esse gesto efetivo de solidariedade. É quando fala lá no texto, apenas o Senhor piedoso realiza uma ação efetiva de solidariedade emocional e totalmente desinteressada, ao retirar o paletó de Dario para sustentar-lhe a cabeça. Então, apareceu um senhor no meio dessa multidão enlouquecida, né, e maldosa. Chegou um senhor bem piedoso, né, ele retirou o paletó do Dario e colocou para apoiar a cabeça dele. Né, ele caiu, bateu a cabeça no chão. Caiu, mas automaticamente deve ter batido a cabeça no chão. Bateu a cabeça no chão, com certeza. E o senhor teve um gesto, né, muito bonito para ajudar o Dario. Então, a resposta certa é a letra E. O senhor piedoso despiu o paletó de Dario para lhe sustentar a cabeça. Cruzou as suas mãos no peito, porque nessa altura ele já estava morto. Ok? Número 4. Vamos lá. Questão número 4, que diz o seguinte. Vamos ler aqui. O texto é laboral. A pausa que dá retorno. Vamos ver. Para muita gente, dar uma pausa no serviço só mesmo no horário do almoço. Quem atua com ginástica laboral garante parar pelo menos 15 minutos e fazer exercícios assegura um rendimento maior e um retorno qualitativo para as empresas. Atender o telefone, apoiando o aparelho no ombro, digitar horas a fio, sem o suporte adequado, sentar-se em desnível com a tela do computador, são cenas cotidianas em diversas empresas. Independentemente da função, a necessidade, em muitos casos, é a mesma, tá? Realizar mais de uma atividade ao mesmo tempo. É essa, né, a necessidade, tá? De realizar, né, mais de uma atividade ao mesmo tempo.
Sem os devidos cuidados, o resultado disso acaba sendo dores musculares, torcicolo, tensões e, em casos extremos, uma lesão por esforço repetitivo. Olha aí, viu? É um texto bem interessante, nos alertando que nós precisamos fazer essa pausa aí, né? Nosso corpo, tá? Então vamos ao enunciado. O título da reportagem reforça a sugestão que o texto faz de que a prática da ginástica laboral atende a interesses. Aí você vai ter que observar que interesses são esses. Então, ao se estabelecer uma relação entre o título, né, e o corpo do texto, né, nós vamos recuperar informações suficientes, né, para concluir que não apenas as empresas, mas também os empregados, correto? Que executam diferentes funções ao mesmo tempo, têm um rendimento maior e um retorno qualitativo. Mas se fizer todas essas recomendações que o texto falou, né? Então, só poderia ser a letra D, né? Os empregados, aqui, ó, fala dos empregados, atende os interesses de quem? De empregados, que assim podem evitar doenças, e os empregadores, que assim podem evitar prejuízos na produção. Então, nós temos que parar, fazer esse tipo de exercício, mesmo dentro da nossa empresa, dentro do serviço, você tem que fazer algum tipo de exercício para poder não ficar tão estagnado, tão parado. Isso faz mal. É isso que o texto nos alerta. Então, a resposta certa, número 4, é a letra D de gato. Vamos lá, número 5 agora? Número 5, nós temos aqui um cartoon, né, que diz assim: mamãe, imagino que você não vai sair vestida assim na rua, não é? Minha mãe não gostou. Ela fez uma cara, né, que não gostou. Bom, pergunta: se o cartoon anterior permite compreender que um dos fatores do preconceito é o quê? Vamos lá? Bom, esse cartoon aqui, embora retrate uma situação cotidiana, e a questão aqui do preconceito não se situa na crítica, do filho ao estilo de vestimento da mãe, tá? Mas faz uma alusão ao entendimento de um ponto de vista tido muitas vezes, né, como universal, ou seja, por estabelecer previamente um ajuizamento a respeito do comportamento do outro. Por isso, o filho se sentiu à vontade para criticar a própria mãe. Então, a resposta certa é a letra C. Bom, a tomada de um ponto de vista como universal, uma vez que o filho se sente apto a criticar a roupa da mãe. Bom, com a atividade de propostas, nós vamos também fazer aqui a questão número 1, que vai atender as questões, né? No caso, o texto, que vai atender as questões de 1 a 4. Vamos lá? Atividade de propostas agora, tá, pessoal? Vamos lá? Atividade de propostas. O texto fala assim, ó: bons tempos aqueles, né, em que espadas de pau e pistolas de plástico garantiam uma distância saudável entre a inocência e a malícia. Desde que esses brinquedos foram substituídos por escopetas eletrônicas e inimigos que sangram, brincar passou a ser uma atividade passiva e solitária. Em um videogame, o jovem vira um autômato que transforma impulsos visuais em movimentos motores limitados, diz o professor de ciência da computação, Valdemar Stasner, que pesquisa efeitos da informática no comportamento humano. Bom, gente? Então, para o Valdemar, o cientista, né, o professor cientista Valdemar, os videogames introduzem a passividade porque inibem a vontade, ou seja, com movimentos repetitivos e pré-definidos, não se raciocina, tá? É isso que ele está dizendo. Aliás, usar a cabeça só atrapalharia. É necessário ter rapidez de reflexos para dar conta de atirar primeiro e nunca fazer perguntas. Então, os videogames são projetados para que o jovem fique excitado, a ponto de não ter de esforçar-se para continuar jogando.
Na verdade, ele precisa de empenho para parar, diz o professor. O pior é que isso pode levar a uma espiral sem fim, inclusive com risco de vício. Ele vai se acostumando a um certo padrão de excitação e, para provocar sensações mais intensas, precisa de jogos cada vez mais violentos e cruéis. Aí, viu? Assim, o jovem tende ao retraimento, isolando-se e trocando o mundo real pelo mundo virtual. Uma troca muito perigosa. Viu, pessoal? Então, atividades físicas e em grupo são um antídoto, viu? É um remédio, é solução. As vantagens são tantas físicas quanto emocionais. A diversão em grupo ensina o jovem a se relacionar. Então, o professor já dá a solução desse problema. Se está viciado em ficar jogando videogame, faça atividades físicas e em grupo, né? Saia para se divertir com os amigos. A diversão em grupo, ela ensina o jovem realmente a se relacionar, a se socializar, a interagir em grupo. Fazendo também, né, com que vai esquecendo aos poucos o videogame, né, vai se desprendendo um pouco desse tipo de atividade. Bom? Então vamos lá, número 1. Vamos lá, vamos ler o enunciado. De acordo com o texto, os videogames, de acordo com o texto, vamos lá, de acordo com o texto, os videogames o quê? Só podia ser a letra B, né? Podem tornar-se facilmente um vício, tão prejudicial para a formação da criança e do jovem quanto qualquer outro instrumento. Só poderia ser a letra B, né, pessoal? E que vem falando, né, que os videogames podem se tornar um vício e trazer grandes prejuízos para as crianças e os adolescentes que tendem ao retraimento, isolando-se do mundo real, ok? Então, vamos lá. Número 1, letra B. Número 2, infere-se do texto. O que você consegue perceber, né, aí dentro do texto? O que podemos inferir, deduzir, entender? Vamos lá? Que o relacionamento social é necessário para que se desenvolvam comportamentos considerados normais e sadios. Então, precisa-se desse tipo de relacionamento social. Tem que se socializar, né? É isso que o autor está dizendo. Né? Para quê? Para que venha se desenvolver um comportamento sadio, normal na pessoa. Viver isolado, jogando videogame não faz bem. Não faz bem para a mente, não faz bem para o corpo. Então, a resposta certa do número 2 só podia ser a letra E, tá bom? Então, aqui, se você observar, você vai entender que essa imagem revela uma patente contradição, né, entre o cenário, né, que é aquele cenário que a pessoa está ali jogando no virtual, e o cenário real. Então, é uma contradição muito grande, é uma diferença muito grande. E o texto mostra que o relacionamento social é um antídoto, tá, contra o isolamento causado pelo excesso dos jogos eletrônicos, dos videogames, tá bom? Temos que evitar, tá bom? Terceira questão, assinale a alternativa em que se substitui uma frase do texto por outra de sentido equivalente, tá bom? Essa substituição não pode ter um sentido, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui nós temos a letra E. Na alternativa E, então aqui nós temos a frase aqui com sentido equivalente, que é a palavra antídoto. Né? Antídoto representa um sentido semelhante à solução. A solução, né? Então, aqui, ó, atividades físicas e em grupo são um antídoto, ou seja, são a solução. Então, só podia ser a letra E. Antídoto, ele está seguindo como sinônimo, né? Equivalente à palavra solução. Tá bom? Questão número 4. O enunciado diz porque, retirado do texto, entre aspas, porque inibem a vontade, ou seja, com movimentos repetitivos e pré-definidos, não se raciocina. Bom, a frase colocada após os dois pontos introduz o quê? Aqui no texto está mostrando que a frase está sendo introduzida depois do sinal dos dois pontos. Isso acontece
quando nós damos uma explicação dentro da oração. Por isso, a resposta certa, número 4, é a letra E, explicação. Toda vez que nós introduzimos uma oração depois do sinal das pontes, é porque nós estamos introduzindo uma explicação, explicando um termo anterior, né? Então, sempre vem depois do sinal das pontes também. Se não vier isolado entre vírgulas, pode vir após o sinal das pontes, tá? Já sabe que é um termo que está dando explicação. Questão número 5, vamos lá? Nós temos aqui um anúncio, que diz assim, ó, vamos lá, página 16, vamos lá, olha o anúncio. Para ter ideia do que é um mundo sem água, imagine você sem 70%, né, de água, né, no seu corpo, imagina. Então, para ter uma ideia do que é um mundo sem água. Imagine você sem 70% do seu corpo, imagina. Seu corpo é feito só de água. Imagina 70% só água, né? Imagina você sem 70% do seu corpo. Como seria, né? Olha o enunciado. Para convencer o leitor sobre a necessidade de preservar a água, o anúncio explora o quê? Olha aí, ó, você pode ver que o anúncio tem uma imagem, uma pessoa andando aí, ó, parece que é um deserto, tá andando bem num lugar bem seco, caloroso, né? Quente. Então, para convencer o leitor sobre a necessidade de preservar a água, o anúncio explora o que é a identidade entre a composição da terra e do organismo humano, porque 70% do corpo, né, é água. Imagina, aí foi que o anúncio botou aqui pra gente, né, colocou aqui. Para você ter a ideia do que é um mundo sem água, imagine você sem 70% do seu corpo. Sem você, né, imagine você sem 70% do seu corpo. Terrível, né? Então, você podia ser a letra A, que vai estabelecer essa ideia, esse duelo, né, da identidade entre a composição da Terra e do organismo humano. Letra A. Bem, pessoal, aqui nós temos mais um texto falando sobre aprendizagem. Vamos lá? Questão 7, questão 6 e 7. Vamos lá? Quando a aprendizagem, a educação e a socialização se verificam desde a infância em uma mesma sociedade, a integração nela é denominada endoculturação. Ou seja, o que é endoculturação? Cada indivíduo adquire pela transmissão, por agentes sociais significativos, aqueles que têm autoridade, e essa autoridade é reconhecida pela pessoa sobre a qual a exercem, como pais, professores, vizinhos, amigos, representantes do poder público, políticos, econômicos e etc. Então, as crenças, o comportamento, os modos de vida da sociedade a que pertence, tudo isso faz parte, né, da endoculturação. Então, é evidente que ninguém aprende toda a cultura, mas encontra-se condicionado a certos aspectos particulares da transmissão realizada pelos grupos de que faz parte. Pergunta-se, este texto que nós acabamos de ler, né, sobre a aprendizagem, ele tem como objetivo principal explanar, né, a integração verificada, ou seja, desde a infância, né, onde se dá a aprendizagem, né, da educação e da socialização em uma mesma sociedade. Bom, então, esse texto só pode ser o quê? Centraliza-se na definição do que é endoculturação. Todo mundo, ao longo do texto, só deu essa explicação, definindo, né, o que é uma endoculturação. Então, a resposta certa é a letra D de dado. Bom, questão 7, vamos lá? Na questão 7, nós temos aqui uma outra interpretação voltada para o texto de aprendizagem. Vamos ler? De acordo com o texto, vamos lá, estou pedindo para você ver, de acordo, tem concordância com o texto, o quê? Bom, segundo o texto, o indivíduo, em sua formação integral, né, encontra-se condicionado aos diversos fatores que o cercam. Então,
de acordo com o texto, você pode marcar a letra A. A educação integral do indivíduo está condicionada a diversas influências que o modo que certo. Bom? Bom? Então, letra A. Aqui, número 8. Eu vou fazer agora com vocês. Vamos fazer aqui o número 9, tá bom? O número 9, nós temos aqui um anúncio que diz assim, ó, casas à venda, litoral Maceió, 40 metros da praia, casa com 1.000 metros de terreno, 3 salas, uma cozinha, 5 dormitórios, 3 banheiros, dependendo de serviço, piscina, pomar, custa R$700.000, aceita financiamento bancário, pergunta, entre em contato para ver as fotos. Beleza. Pessoal, esse anúncio está faltando alguma coisa. Observem bem esse anúncio. Está faltando o quê? É isso que o enunciado vai exigir. O leitor, extensão do enunciado, o leitor que se interessar terá dificuldade de quê? Se um leitor se interessar na compra dessa casa, ele vai ler esse anúncio. Ele vai ter dificuldade de quê? Está faltando o que nesse anúncio? Está faltando o quê, gente? Contatar o proprietário, que não informou o meio de contato, telefone ou e-mail. Não colocou isso no anúncio, não colocou telefone para contato, não colocou e-mail para contato, não colocou nada. Como que o comprador, o cliente vai conseguir comprar essa casa? Não vai conseguir entrar em contato. Então, a resposta certa é a letra B de bola, tá bom? Número 9. E a última, nós temos aqui, a última questão, número 10, um poema de Cecília Meirelles, cujo título Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa e tão fácil. Que espelho ficou perdida a minha face. Então, pergunta-se agora, o desenvolvimento, esse desenvolvimento de uma competência leitora proficiente, vamos lá, está relacionado à capacidade de dominar diferentes procedimentos da leitura, entre eles, o de identificar o tema de um texto. A leitura do poema de Cecília Meirelles apresenta como tema explorado qual é o tema central desse poema de Cecília Meirelles, cujo título é Retratos. Vamos lá? Bom, o eu lírico ele toma consciência, da profunda mudança que ocorreu na sua subjetividade. Tanto que o retrato, que é o título do poema, que apresenta as características exteriores e interiores do passado, é contemplado justamente no presente, pela voz poética que está aqui no texto, quando as mudanças, principalmente no seu íntimo, já estão implantadas. Quando ela diz rosto calmo, triste, olhos vazios, lábio amargo, mãos mortas, Isso faz com que haja um estranhamento por parte do eu lírico, que não se reconhece mais, questionando-se, sobre a sua identidade. E que espelho ficou perdido na minha face? Então, a resposta certa aqui é a letra A. A consciência súbita sobre a mudança que pode ocorrer na subjetividade humana. O eu poético já estava se reconhecendo. Então, só podia ser a letra A. Tá bom, pessoal? Acabamos aqui a nossa correção do capítulo 2, sobre competência leitora. E espero que vocês tenham acompanhado a correção. Bom? Próximo capítulo, capítulo 3. Vamos falar de conhecimento do mundo. Ok? Então, não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchauzinho, pessoal!